Nosso estudo de hoje está baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Emmanuel analisa na Fonte Viva, lição 38, se soubéssemos. Se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena a fim de não se confiar à acusação descabida. Se o desertor do bem conseguisse enxergar as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz sobre as algemas santificantes dos mais pesados deveres. Se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, não perpetraria o delito da indiferença. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão terrível é o resultado dos nossos desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia. Em verdade, quanto que se rendem a esses gestores perturbadores do mal, não sabem o que fazem. Emmanuel pega aquela passagem em que Jesus está na cruz e que um pouquinho antes de fechar os seus olhos físicos para aquela vida, ele fala assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Emmanuel vem enumerar para a gente alguns exemplos, né, que a gente vem vivendo ao longo do nosso tempo aqui de vida e ao longo das nossas experiências, que são exemplos daqueles que ainda não sabem qual está sendo a consequência que lhes aguarda. Nós vamos falar hoje mais especificamente de alguns termos que a doutrina espírita traz para a gente, porque quando a gente começa a estudar o livro Nosso Lar, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier, ele vai trazer um conceito para a gente, né, um conceito da palavra umbral. Mas se vocês pegarem o índice do livro Nosso Lar, que tem 51 capítulos, 2 capítulos vão chamar atenção. Um vai se chamar umbral, outro vai se chamar trevas. E quando você vai estudar o capítulo que fala do umbral, ele fala assim, o que é o umbral? O umbral começa na crosta terrestre, onde a gente está, a região umbralina. Ele vai colocar uma delimitação, né, de espaço até físico para a gente, porque a gente ouve os orientais e ouve agora os espíritos, aqui alguns espíritos falando de até 7 céus. A gente ouve até na leitura do Novo Testamento, Paulo de Tarso, em um determinado momento, dizendo que Jesus o levou até o 3º céu. E ele fala para a gente que 2 céus aqui acima da gente são céus umbralinos. O que são céus umbralinos? O que é umbral? Umbral é aquela região onde os espíritos que têm a consciência culpada ficam ali durante um determinado momento vítimas do próprio remorso, do arrependimento, observando as consequências das coisas que fez, e ali aquele período é um período muito importante, que é um período de muito aprendizado. É claro que normalmente vai vir as lágrimas, até que vem a lágrima sincera mesmo de arrependimento e a vontade de consertar. A gente sabe que a parábola do filho pródigo, ela não é somente para quem está encarnado aqui agora, né? Ela é para toda a vida espiritual. Jesus fala que nenhuma de suas ovelhas se transviará. Ele está cuidando de todas as suas ovelhas. E na parábola do filho pródigo, que eu fiz a referência, ele também vem dizer para a gente a festa que o pai faz quando o filho que havia se perdido resolve retornar. Então, ele pega para a gente aqui, ó, os exemplos. Se o homicida soubesse que, me desculpa a palavra, a maior bobagem que uma pessoa pode fazer é tirar a vida de outro.
Porque ele não está tirando a vida da pessoa, ele está tirando o corpo dele. Tirou o corpo, o espírito que está ali muito vivo porque é imortal, ele vai conhecer aquele que foi o seu algoz, os motivos, e dependendo da natureza do espírito, ele pode iniciar uma empreitada de perseguição espiritual, que a gente na doutrina espírita vai chamar de obsessão, né? E suas várias causas. Só para ter uma noção, tem um livro do Chico Xavier que foi escrito por Humberto de Campos chamado Estante da Vida, que um espírito ele fala assim: o dia que a gente conhecer mais a obsessão, a gente vai chegar à conclusão de que a obsessão é pior do que o pior dos cânceres que tem aqui na Terra. Então o que acontece? No livro Leon Denis, por exemplo, Depois da Morte, tem um momento que ele fala assim: o que acontece com o homicida? Quando ele chega do outro lado da vida, reencontra logo de cara aquele que foi a sua vítima. E aquele que foi a sua vítima, com dois tipos de comportamento possível. Um se lamentando: por que você fez isso comigo? E o outro é amaldiçoando: agora é minha vez, agora eu vou me vingar, e iniciando um processo de vingança, né? Ou então, quando o espírito já é nobre, já consegue perdoar, entender que ele não sabia o que fazia também e seguir em frente, o que tirou a vida, o que agrediu, vai estar trazendo em seu corpo espiritual a marca do que fez, para estar de alguma maneira tendo que reparar aquele mal que ele fez, compensando ou trazendo daqui a pouco no próprio corpo físico dele as marcas do que ele fez com os outros, né? Então ele veio falar aqui do caluniador também: se pudesse eliminar a crosta de sombra que enlouquece a visão, né? A partir de agora, a gente começaria, ou paralisaria as cordas vocais, para de falar, ou então imobilizaria a pena, para de escrever sobre uma determinada pessoa. Com a medida que a gente julga, a gente também é julgado, a gente precisa de muita indulgência e muito perdão também, né? E por isso que a gente tem que aprender a não ficar o tempo todo pontuando a falta dos outros. Se o desertor do bem conseguisse enxergar, toda vez que a gente foge do bem, o campo que a gente deixa aberto para tudo quanto é tipo de espírito, aí, pensando em coisas que são puramente materiais, em prazeres mais baixos, em vingança e tudo, a gente vai estar canal aberto. Por isso que diz aí no jargão popular que mente vazia acaba sendo a oficina do obsessor. Ingratidão também, Emmanuel fala que aquele que é ingrato, depois ele vai ficar morrendo de vergonha. Fala: caramba, você tentou me ajudar e eu acabei, você me ajudou, tentou me ajudar, ou me ajudou e eu estava aqui fazendo um outro juízo, e aí vai tentar compensar de alguma maneira. Ele vem falar do egoísta, que não imagina a solidão que ele vai encontrar depois quando chegar no plano espiritual. E vem falar também do glutão, aquele que come muito, que está desorganizando a sua organização física toda aqui, né, o seu sistema digestivo, e trazendo um monte de consequências para o corpo físico, que vai estar o precipitando, abreviando sua vida e o precipitando na morte. Ele vem falar para a gente: se a gente soubesse o quão terrível é o resultado do nosso desrespeito às leis de Deus, a gente jamais nos afastaria do caminho reto. Mas o que acontece? Deus é tão bom que ele deixa para a gente uma coisa chamada livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio tem limites. Ele deixa a gente experimentar. É isso que você quer fazer? Tudo bem. Daqui a pouco o sofrimento vem. Quando o sofrimento vem, a gente começa a usar uma coisa chamada espelhamento. Falando: a partir de agora eu não quero mais sofrer. Então, se eu sofri dessa maneira, eu também não quero fazer os outros sofrerem também. E a partir daí a gente começa a construir a nossa felicidade. Mas vai ficar aquela vozinha para a gente: mas desde o início eu tinha o evangelho na mão. Por que eu não tentei colocar isso aqui na prática? Por que eu não, desde o início, eu não estou me empenhando e tentar afinar esse instrumento que sou eu, transformar a pedra bruta numa pedra polida, como dizem alguns companheiros nossos por aí, né, para ser utilizada pelo grande arquiteto do universo? Por que eu não estou tentando fazer isso desde o início? Por que eu perco tanto tempo ainda nos meus caprichos, atendendo meu orgulho, minha vaidade, meu egoísmo? Ele vem falar para ele: em verdade, quantos se rendem a essas sugestões perturbadoras do mal não sabem o que fazem. E quando a gente começa a estudar textos como esses, de Emmanuel principalmente, a gente vai colocar-se na cabeça: a partir de agora eu já tenho a responsabilidade do conhecimento, e essa responsabilidade vai bater com aquele ensinamento de Jesus, né? Há muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então vamos, a partir de agora, começar a observar e fazer o nosso esforço individual.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.